certo? Porque a nossa vida moral ela é sempre feita numa perspectiva de individualismo, de que eu que tenho que controlar o meu comportamento, né? E não dá para mim controlar o meu comportamento porque eu sou um produto desse comportamento. O eu surge quando esse comportamento está sendo executado. Ela é uma referência a isso, né? E a ideia que eu digo é exatamente, de certa forma, o oposto disso, mas que não te tira a responsabilidade. Ela só joga para um outro nível. Quando você para de se identificar com essa ideia de autorreferência e foca na tua experiência, algumas coisas se modificam muito. Por exemplo, o ambiente, né? A gente está falando muito de ambiente. Tem uma coisa interessante, eu briguei muito com muitas pessoas por causa disso, né? Quando eu comprei meus terrenos, eu não gosto de mexer na vegetação. Eu tento ajeitar a minha construção de modo que eu mexo o mínimo possível na vegetação. E as pessoas não sabem por que isso, porque a maioria das pessoas compra o terreno, na minha região é uma região muito bonita, é uma cobertura vegetal muito diversa, muito bacana. E as pessoas compram o terreno e passam uma patrola no terreno e dizem para mim, eu limpei o terreno. E o cara, mas onde é que estava a sujeira? Eu achei que a sujeira chegou agora com esse monte de saco de cimento, tijolo, enfim, né? E as pessoas, inclusive as pessoas da minha família, elas não entendiam isso, porque eu não vejo o terreno como uma propriedade minha. Eu vejo o terreno como uma responsabilidade minha. Não é o terreno que é meu. Sou eu que sou daquele terreno. Ali é o espaço onde eu vivo. Eu vou morrer, o terreno vai continuar ali. Então eu tenho responsabilidade por aquilo, porque aquilo é meu ambiente, eu tenho que cuidar daquilo. O meu terreno é o mais arborizado que tem na minha região. Eu tenho esse terreno há sei lá quanto tempo. As árvores que estavam lá continuam lá até hoje. As pessoas não gostam. Meu terreno é um matagal. E realmente, hoje ele destoa, porque não tem mais nenhuma árvore em volta. Ele destoa de todos os outros. Mas eu entendi o que você quis dizer, porque isso faz você tomar mais cuidado com o que você tá... Por exemplo, eu vou deixar um monte de coisa bagunçada aqui, um monte de coisa suja, tá, não sei o quê. Muda a minha ética. Muda a forma como eu me entendo em relação ao mundo. Eu paro de ver o mundo centrado em mim e começo a ver o mundo como um fluxo do qual eu faço parte. O contexto do meu ambiente sou eu que estou fazendo. Imagina, eu fico imaginando assim, se todos nós, ao longo da nossa vida, tivéssemos preservado 20% da cobertura original dos nossos terrenos, quanto por cento a gente teria de cobertura original no nosso país? 20% a mais do que a gente tem hoje. Então, para mim, o terreno ele não é meu, eu que sou dele. Quando eu morrer, aquilo que eu deixei ali para o mundo, para a vida, mesmo que seja um negócio e é insignificante, cara, não tem significado nenhum. O negócio hoje é só minhas ranzizices, certo? Porque não tem significado nenhum, aquilo ali já está morto. As pessoas em volta, de certa maneira, já transformaram aquilo que não é meia dúzia de árvores que eu preservei ali no meu terreno que vai fazer diferença, mas tudo bem. Hoje é coisa de velho, né? Mas é isso que eu vou deixar. É isso que vai ficar ali. Essa proposta, esse exemplo, essa forma de olhar as coisas, de olhar a relação que a gente tem com o ambiente. Quando você entende isso, muda a tua relação com o ambiente. Porque ela deixa de ser uma relação centrada na autorreferência. Você começa a perceber que a autorreferência é só uma referência. E eu adoro, né? Minha casa com todas as árvores e tal. Para mim é super bacana. Eu achei muito louco, eu vi uns vídeos seus lá, com a árvore de fundo. Isso, eu gosto de deitar e ficar olhando para a copa das árvores, cara. Eu acho isso bacana demais. Acho que é também coisa meio de hippie doido, mas eu gosto, velho. Me faz bem, né? E saber que aquilo ali tá ali porque eu tomei essa atitude pensando naquele ambiente, não como algo que fosse posse minha, mas como algo do qual eu pertenço, que faz parte da minha existência, muda a minha relação.
Sente que isso te ajuda a ter algum, sei lá, algum bem-estar a mais do que uma pessoa que estaria É difícil de destruindo avaliar. tudo e vive É difícil de avaliar. Eu acho que quadrado. as pessoas que destroem tudo tem um baita bem-estar. Aqui você tá no meio do quadrado, tem um bem-estar do caramba. Aqui tua casa é legal pra caramba. Mas eu gosto de ir pro mato também. Não, ir pro mato é bom. Eu acho que sim, que o contato com a natureza ele é salutar em muitos aspectos, inclusive para a saúde mental, né? Mas assim, é difícil de a gente fazer esse tipo de comparação. E eu também não tô aqui para dar exemplo para ninguém. Aliás, eu não sou exemplo para nada. Certo? Isso é muito importante, porque assim, ao mesmo tempo essas ideias não são minhas. Isso aí eu fui construindo à medida que eu fui me relacionando socialmente, seja com texto, seja com conhecimento, seja com outras pessoas. Não é uma ideia exclusiva minha, não é uma coisa que eu criei dentro da minha cabeça. Ela é produto de uma série de conexões que foram possíveis a partir das relações sociais que eu estabeleci. Então, de novo... Se pensar por esse lado, nada é uma criação de ninguém, né? Não, absolutamente não, cara. Mas é que nem você pegar um neurônio, isolar ele e dizer que esse neurônio é o responsável por todos. Não existe. Se a gente pensar no mundo como um sistema de processamento de informação, a gente vai ver que tudo é informação. E tudo conecta com tudo. Tudo conecta com tudo é um meio de falar, mas não quero ficar julgando as coisas muito generalistas assim, né? Mas, ou seja, existem relações de causa e consequência. E essas relações podem ser mais complexas ou menos complexas, mas elas sempre existem. Certo? A gente está, de certa forma, conectado com o nosso ambiente e o nosso ambiente é um ambiente social, né? Então, de certa maneira, toda a nossa construção é social. Esse conhecimento que eu estou falando aqui, eu costumo dizer, não é meu, não fui eu que criei, eu não tirei ele. Foi construído, tem um monte de gente que participa disso, desde pensadores e tal, até meus colegas de faculdade, meus pacientes, meus amigos, as pessoas que convivem comigo, meus filhos, todos eles, de certa maneira, participam disso. Então, não é uma... A individualidade ela é necessária enquanto um processo, mas ela não é necessariamente uma categoria que existe por si. A individualidade, que nem eu falei para você, ela se constrói nas relações sociais. Eu só consigo me entender como indivíduo enquanto eu entendo que tem um outro que é suficientemente parecido comigo para mim, de certa forma, conseguir entender que ele e eu talvez tenhamos uma experiência minimamente ou possivelmente parecidas. Então é nessa relação entre eu e o outro que a gente estabelece o individualismo e, de certa forma, essa visão um pouquinho mais limitada. Então, de certa maneira, eu costumo dizer que tudo que a gente tem nessa existência já existia antes da gente. Nosso conhecimento, nossos genes, a matéria do nosso corpo, o lugar onde a gente habita, ocupa, tudo isso aí já estava aí antes da gente e vai continuar depois que a gente não tiver mais aqui. A matéria do teu corpo ela não vai sumir depois que você morrer. Essas coisas que eu estou falando não surgiram comigo e não vão morrer quando eu morrer. Elas vão continuar, por exemplo, em pessoas que estão nos assistindo. Então, esse aspecto de entender essa perspectiva ambiental, ela não muda só a forma como a gente controla o ambiente, mas ele muda a forma como a gente experimenta esse ambiente e, obviamente, como a gente dá significado para esse ambiente. Então, assim, eu brinco que é um negócio muito bacana, faz a gente se divertir, ter o que pensar, né? Às vezes eu tô parado assim, olhando, e alguém pergunta assim, o que você está pensando? Eu não tenho nem coragem de falar. Não porque seja alguma coisa obscena, mas é porque é um pensamento tão maluco, tão desconectado com a realidade. Outro dia eu estava pensando, outro dia eu peguei um copinho assim, eu ficava apertando ele assim, ó, e pensando
na distorção do tempo e espaço pela gravidade, né? Que a grande diferença entre a perspectiva de Newton e de Einstein é que Einstein acha que a gravidade é algo que empurra e Newton acha que é algo que puxa, certo? E aí depois eu fiquei pensando nessa história dos espaços não euclidianos. O que é isso? Cara, é uma outra viagem, é uma outra viagem. E de como que esses espaços não euclidianos explicam essa distorção do tempo e do espaço. Às vezes eu estou pensando nisso. E eu acho legal pensar nisso, porque, de certa maneira, assim, é uma coisa que também não tem utilidade nenhuma na minha vida. Cara, eu não entendo nada de física, entendo muito pouco de física. Muito pouco. Eu gosto de ciências no geral, sempre gostei de ciências, assim, mas não tem não tem nenhuma relevância na minha vida. Você consegue aplicar na tua vida para viver uma vida melhor. Eu tô ali viajando nisso. E eu prefiro estar viajando nisso do que estar viajando em coisas que eu não consigo. Porque essa é uma coisa que eu não consigo resolver, mas é uma coisa que não tem nenhum significado na minha vida. Agora tem um monte de coisas que eu não consigo resolver e que eu não tenho absolutamente nenhum controle, mas que se eu for parar para pensar nelas, aí aquilo vai ter impacto na minha vida. Certo? Por exemplo, se eu ficar me condoendo com determinadas atitudes de pessoas, ou se eu ficar, de certa forma, puto, nervoso da maneira como a economia evolui, cara, se eu quiser controlar os processos políticos de uma certa forma, isso aí são tudo coisas, problemas que, de certa maneira, a solução não depende exclusivamente de nós, é uma solução que depende da coletividade. Certo? É uma fonte de sofrimento que você pode escolher não ter, né? De certa forma. De certa forma, sim. Não dá necessariamente para escolher não ter, né? Mas, assim, eu prefiro me ocupar e me alimentar com coisas que, de alguma maneira, despertem minha motivação para pensar e não despertem eventos emocionais negativos. Certo? Então é muito melhor pensar... Puta, que loucura isso, cara. Como é que o espaço se distorce, né? Como é que o tempo se distorce? Difícil de se entrar na cabeça, mas é fantástico isso. Eu estou ali viajando nisso, né? Então, isso é uma estratégia, não. Isso de certa forma virou uma estratégia para que eu consiga me relacionar com determinadas situações, usar meu sistema nervoso central, porque ele está efetivamente sempre funcionando, com coisas que, de certa maneira, não produzam estado emocional ou não produzam quadros que possam influenciar negativamente na minha saúde. Isso é muito interessante.